que a União, o BNDES, ou quantas empresas de entes estatais você queira indicar, eles podem ficar no polo passivo de uma ação popular até o final. Mas se no final a justiça der ganho de causa a você como cidadão, quem tem o privilégio de executar a sentença contra os demais réus é a União. É o artigo 17 da Lei da Ação Popular, que diz, ainda que tenha contestado a ação, por quê? Aí diz, mas isso é um absurdo, se ela era ré na ação, como é que ela vai executar? Claro, porque aí o que está em primazia, você na ação popular, você não pede nada para você está pedindo as coisas para a comunidade nacional. E quem é que representa a comunidade nacional? A União, Tesouro Nacional. Ela vai pegar esse dinheiro, o fruto da condenação que você obteve, e vai recolher o Tesouro Nacional. Então, para mim, isso faz o maior sentido. Agora, respondendo a sua primeira observação, do porquê que eu sou contra essa expressão privatização. Outras empresas, que foram dezenas de empresas que o BNDES geriu a privatização, eu não sei a natureza jurídica delas. Teria que avaliar para ver se essa crítica que eu vou fazer agora procede. No caso da Vale, procede pelo seguinte: a Vale nunca deixou de ser uma empresa privada. Ela nasceu fruto de um decreto-lei do Getúlio Vargas, em 1942. Tinha havido um acordo em Washington, em março de 42, em que, por acaso, essas duas potências que se uniram agora para a guerra do Iraque, Estados Unidos e Inglaterra, chamaram a representação diplomática do Brasil lá para dizer o seguinte: olha, nós estamos num esforço de guerra e o Brasil vai colaborar nos fornecendo matéria-prima para que nós possamos montar nossos canhões e nossos tanques. Então nós precisamos ter a garantia do fornecimento de minério de ferro. No Brasil, o minério de ferro está sendo extraído das montanhas de Itabira por uma empresa inglesa, a Itabira Iron Ore, e sendo transportado de lá até o porto de Vitória pela uma estrada de ferro Vitória-Minas, que pertencia também a uma empresa inglesa. Então nós queremos que o governo brasileiro encampe essas duas empresas e ele assuma o compromisso de fornecimento de minério. Por isso eu acho até ridículo essa discussão de que isso tem que ir para a mão do particular, do empresário privado, porque a pergunta que eu faço é a seguinte: por que em 1942 nenhum empresário privado se habilitou a ir lá indenizar os ingleses e assumir esse compromisso? Você pega o decreto-lei 4352, que é de 1º de junho de 42, que criou a Vale, está dito lá que é para os ingleses serem indenizados com recursos do Tesouro Nacional. Ou seja, saiu dinheiro do Tesouro Nacional para pagar os ingleses, para que nós, brasileiros, tivéssemos o direito de explorar o minério de ferro que é nosso, no nosso solo. Mas essa discussão ideológica à parte, o fato é o seguinte: nós pagamos. Certo ou errado, nós pagamos. O que não se esperava é que depois da guerra a Vale bombasse, como se diz aí na linguagem da juventude de hoje. A Vale bombou. Isso surpreendeu todo mundo. Só que o Getúlio deixou plantado lá nesse decreto-lei um dispositivo que na hora da privatização aí ninguém prestou atenção. É no artigo 6º, parágrafo 7º, que ele diz o seguinte, não vou me arriscar a dizer de cabeça, vou ler para você aqui que eu transcrevi. Aqui, o dividendo máximo a ser distribuído não ultrapassará de 15%. E o que restar dos lucros líquidos constituirá um fundo de melhoramento e desenvolvimento do Vale do Rio Doce, executados conforme projeto elaborado por acordo entre os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, aprovados pelo presidente da República. Aí você vai dizer, mas isso beneficia só Minas Gerais e Espírito Santo. Claro, porque na época a Vale só atuava nesses dois estados.
Mas o raciocínio que se aplica aqui para esses dois estados se aplica aos demais estados onde a Vale passou a atuar. Aí diz, mas é um absurdo, tirar 15%, deixar 85% na mão de... Isso é um percentual desproporcional. Eu digo, não é. Não é. Se você raciocinar que Itabira hoje é um enorme buraco que você não tem mais nada, não tem como recompor, é uma indenização mínima que se pode dar de compensação ao Estado. Quando acabarem de explorar Carajás, o que é que vai ficar lá? Quem é que vai recompor aquilo lá? Quem é que vai recompor, vai compensar o Brasil pela perda dessa riqueza mineral incomensurável? Então não vejo nada demais, leva os 15%, mas deixa os 85% aí. Então a Vale agora, neste mês de abril, dia 30, ela distribuiu a primeira parcela dos dividendos referentes aos lucros do ano passado, de 2009. Ela paga todo ano, tradicionalmente, nos meses de abril e outubro. Então pagou agora 30 de outubro e no último dia de outubro, que esse ano acho que cai no dia 29, ela pagará a segunda parcela, 2,5 bilhões. Ou seja, ela teve de lucro líquido, como está na lei, 10 bilhões, dos quais ela está distribuindo aos acionistas o percentual mínimo da lei, que é 2,5%, 25%. Tá? Os outros 75% ela está embolsando. Para fazer o quê? A diferença são 7,5 bi. Então por que ela, com 7,5 bi de lucro líquido, por que ela precisa de financiamento do BNDES? E foi esse o valor, por coincidência, que ela levantou... Você está entendendo? A incongruência, a incoerência, o paradoxo. Isso não convence a qualquer pessoa que se deter 2 minutos a refletir sobre isso, vê que é insustentável esse raciocínio. O presidente Luciano Coutinho dizer, não, mas esse valor é compatível com o tamanho da Vale. Não é não. Não é não, isso é um absurdo. Até porque a privatização da Vale foi justificada e não veio nenhuma autoridade pública, eles contrataram atores. Eu me lembro daquele ator que faleceu, o Raul Cortez, ele vinha fazendo esgares de sobriedade e tal, para dizer que o Brasil não ia sofrer prejuízo nenhum, mas era necessária a privatização da Vale, porque o governo não tinha recursos para alavancar as atividades da Vale. Ora, BNDES é governo. Está entendendo? Como é que o governo não tinha condições de investir recursos na Vale enquanto a Vale era estatal, e agora que ela está na mão de particular, o governo de repente tem, através do seu instrumento, principal instrumento de política de investimentos? Quer dizer, então, que na sua opinião, ver se é isso que eu estou compreendendo corretamente, há que se ter algum tipo de mecanismo para limitar a transferência desses recursos. Eles não podem ser... Não, eu entendo que não. Por que exatamente? Me explica, por favor. Não só por causa desse argumento que você usa, de que o argumento lá atrás, durante a privatização, foi reservar recursos para investir em outras áreas, mas também... É porque a rigor não necessita. A Vale está com dinheiro de sobra. Ninguém parou para medir quanto a Vale está faturando nesses 13 anos de privatização. E veja a incongruência. Em 2006, nós tínhamos ganho aquelas ações populares lá em Brasília, em grau de recurso, e a Vale, e quando eu falo Vale agora, eu estou falando daqueles manipuladores por trás dela, né? Sobretudo Bradesco, não tenho receio nenhum de falar o nome dela, porque está ostensivamente no processo, está entendendo? Entrou com uma reclamação a 22,59 na tentativa de extinguir todas essas ações populares que estão questionando a desestatização do controle. E eles tiveram tanta sorte, não sei se por desatenção, por inadvertência do ministro Luiz Fux, né? Tem que, por respeito à autoridade dele de ministro do Poder Judiciário,
eu tenho que presumir que tenha sido por inadvertência, ele deu uma liminar mandando sustar os efeitos de todas essas ações populares.